Como é que você faz para avaliar a qualidade de um ativo na sua carteira de investimentos? Seja ações, fundos ou qualquer outra modalidade. Hoje a gente vai falar de um índice que você não pode negligenciar para você tomar uma boa decisão. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, eu sou o Rafael Zattar, é um prazer tê-lo aqui. Hoje a gente vai falar de um índice bem popular no mercado que pode ajudar você a tomar uma boa decisão de investimento, um índice que mede a relação risco-retorno, o índice de Sharpe, bem conhecido, chamamos o nosso mestre de estudos quantitativos, o professor Jonas, que auxilia bastante o nosso braço direito na Carteira Z, que tem feito as nossas análises ficarem cada vez mais ricas. Então, antes de passar para ele, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar. É importante que a gente difunda essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá bom? Acompanhe aí. Olá, Rafael. Bom estar aqui novamente. Hoje a gente está aqui para falar de um indicador chamado índice de Sharpe, uma medida de qualidade de ativos, é um dos que a gente usa na Carteira Z para comparar, para qualificar fundos. Não é o único, mas certamente é muito popular, é muito utilizado no mercado. Todo mundo provavelmente já ouviu falar no índice de Sharpe. Então hoje a gente está aqui para explicar um pouco melhor como é, como usar, como interpretar esse índice. Então eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu tenho aqui uns slides preparados, então vamos lá. Primeiro, qual é a definição de um índice? Um índice, no nosso caso aqui, é uma divisão de retorno por risco, né? É mais ou menos intuitivo, né? Então significa retorno é intuitivo, quanto maior, melhor, né? A gente quer o maior retorno possível de um investimento. E risco, quanto menor, melhor, né? Então significa uma divisão, retorno no numerador, risco no denominador. Quanto maior o retorno, melhor. Quanto menor o risco, melhor. Significa que quanto maior o índice, maior a divisão, melhor é o meu ativo, né? Então esse basicamente é o índice de Sharpe, né? Retorno dividido por risco. Significa que, né, ele parte da premissa de que eu consigo caracterizar unicamente um ativo por essas duas medidas, retorno e risco. Agora, eu preciso, para isso, que esses parâmetros permaneçam constantes, né? Eu não posso caracterizar usando dois parâmetros que variam diariamente, né, semanalmente. Significa que ele parte da premissa de que retorno e risco são constantes. Eles não precisam ser constantes o tempo todo, mas a variação tem que ser ao menos lenta, né, para eu considerar constante dentro do período de interesse, dentro do período de análise. Um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, né? Então, depende do teu período de análise. Onde eu gerei uma série que tem retorno constante e risco, medido por volatilidade, já vou falar o que é isso, constantes também, é simulado. Isso daqui não é um ativo real, isso não é um fundo real, tá? Então você vê o seguinte, não, mas esse negócio está variando para cima e para baixo e né, isso não é constante, né? Percebe o seguinte, a gente não precisa que o retorno seja constante, né? Eu preciso que o valor esperado do retorno seja constante. O valor esperado do retorno, dos retornos, no caso, é a média dos retornos. Então, percebe que os retornos variam em torno de um valor médio, que no caso aqui, por construção, é zero, né? Quer dizer, eles sobem e, eventualmente, eles retornam à média, né? Eles sempre retornam à média. Eles sobem, em seguida retornam à média, eles caem, retornam à média. A média é constante, no caso aqui em torno de zero. E onde é que eu vejo a volatilidade nesses retornos? É o quanto eles se desviam da média, tá vendo? Então eu tenho picos ali que vão até mais 2, e eu tenho picos que vão até menos 2, eventualmente passa um pouco, mas a maioria dos picos está entre mais 2 e menos 2. Isso se chama volatilidade, é o quanto esses retornos se desviam da média, tá? Então, veja, essa é uma série simulada, ok? Então, vamos para uma série real. Aí eu peguei aqui, lembra, eu preciso, para falar de índice de Sharpe, eu preciso ser capaz de caracterizar uma série financeira por dois parâmetros, retorno e risco, medido por volatilidade, e que esses dois parâmetros permaneçam constantes. Então eu peguei uma série temporal aqui real, Petrobras, e você tem aqui os retornos de Petrobras ao longo de
13 anos, se eu não me engano, tá? 3.500 dias, 252 dias por ano, cerca de 13 anos, acho que é isso, tá? E aí você vê o seguinte, olha só, isso daqui é o preço do ativo Petrobras, Petri 4, ao longo desses 13 anos. E aí você vê o seguinte, isso não é constante, né? Num jargão mais técnico, a gente diz que isso não é estacionário. O valor da cota de Petrobras não varia em torno de uma média, ele tem uma tendência, você vê ali, né, ele atinge um pico aqui logo no início, e depois tem uma tendência de queda, e depois de 2016 para cá, mais ou menos, ele tem uma tendência de alta, e agora em 2020 caiu forte novamente, e subiu novamente. Então, mas isso daqui não são flutuações em torno de uma média, eu não posso dizer que o preço é constante, né? Mas talvez os retornos sejam, e é isso que eu tenho aqui, retornos de Petrobras, tá vendo? Você pode dizer assim, eles flutuam em torno de uma média, esses são retornos diários, então eles flutuam em torno de um valor médio que, para todos os efeitos, é muito próximo de zero, né? Porque um dia é um período de tempo muito pequeno. Você não pode dizer o mesmo da volatilidade. A volatilidade não parece constante, tá vendo? Ela tem clusters de volatilidade. A volatilidade foi maior perto do ano de 2016, foi menor em 2019, por exemplo, tá vendo? E cresceu, né, enormemente agora em 2020, tá? Um grande pico de volatilidade. Então, assim, é uma hipótese um pouco mais forte dizer que o risco é constante, de que a volatilidade é constante, tá certo? Mas para todos os efeitos, claro, e esse, digamos, talvez seja um problema do índice de Sharpe, né? Essas duas hipóteses, de que o retorno é constante e de que a volatilidade é constante, né? E a gente está vendo aqui que talvez não seja, né? Eu tenho clusters de volatilidade, mas eu vou assumir que ela é constante, tá? Eu vou me contentar com esse parâmetro, essa medida, para dizer que talvez a volatilidade possa ser considerada constante dentro de uma certa faixa, tá certo? Então, vamos adiantar. Slide seguinte, por que volatilidade, lembra, o índice de Sharpe é retorno sobre risco, né? Por que volatilidade, que eu estou tomando como risco, por que volatilidade é risco? Então eu peguei aqui uma série muito pouco volátil, né? O que é essa série que você está vendo aqui? É o comportamento do CDI, né? Desde que ele existe, sei lá, 5.000 pontos, sei lá quantos anos tem isso, mais de 20 anos, talvez. É o comportamento, isso não são retornos do CDI, isso é o valor do CDI. E aí vê como é que o valor da cota compara com Petrobras, tá vendo? Petrobras que desce e sobe, tem tendências, olha como é que o valor do CDI evoluiu nesses 15, 20 anos, tá vendo? De uma maneira muito previsível, de uma maneira muito monótona. Então, a volatilidade faz com que o comportamento do preço seja imprevisível. Então, olha só, se isso fica muito claro, quando eu coloco os dois juntos, em preto eu tenho Petrobras, em vermelho eu tenho CDI ao longo desse período. Assim. Aí você diz, nossa, a CDI ganhou de Petrobras nesses 13 anos. Não é, isso não é o importante, não é isso que eu quero mostrar nesse gráfico. Tá vendo? CDI só ganhou de Petrobras para quem entrou há 13 anos atrás. Tá? Para quem estava em dúvida 13 anos atrás, se aplicava em Petrobras ou em CDI. Não foi o caso. Tá? Quem entrou em Petrobras aqui, não é o caso de todo mundo, não é o caso de todo investidor de Petrobras. Né? Quem entrou aqui em 2016, pior lá da crise de Petrobras, com Lava Jato, né? Com o valor da cota a R$5 e saiu lá em janeiro de 2020 a 30, né? Ganhou 6 vezes. De 5 para 30 em 2016, 3 anos e meio, talvez, né? 4 anos no máximo. Então, o objetivo desse gráfico não é comparar o investimento em CDI com Petrobras, mas é você ver o seguinte, como é que o comportamento do ativo, do preço do ativo Petrobras é volátil se você comparar com o CDI. Tá? Por isso que volatilidade é tomada como um risco. Por que é um risco? Porque se o comportamento é volátil, ele é imprevisível. Então, olha só, para quem estava aqui em 2016 a R$5, a ação se recuperou bem até início de 2020. Por ser volátil,
eu não sei quanto tempo vai precisar para essa recuperação, quanto tempo vai levar para essa recuperação e quanto tempo eu vou poder esperar, né? Eu não sei quando é que eu vou precisar sacar, quando é que eu vou precisar vender, quando é que eu vou precisar desse dinheiro. Então, volatilidade tem implícita a ideia de risco, porque volatilidade significa que eu não tenho previsibilidade, né, certo? E isso é arriscado no meu horizonte financeiro. O mercado pode permanecer em baixa mais tempo do que eu posso esperar, né, para ele retornar. Então, já sabemos, volatilidade então é associada a risco, né, retorno sobre risco, retorno é intuitivo, é o retorno médio do ativo, risco eu vou medir por volatilidade. Então eu agora peguei aqui uma outra classe de ativos, dois outros ativos mais próximos do nosso universo, carteira Z de fundos. Então aqui eu tenho dois fundos, né? Em vermelho você vê um fundo de ações bastante volátil, né, que é o Versa, long biased. E em preto você tem ali um outro fundo, né? É um outro fundo muito popular, né? Está fechado no momento, inclusive, até que eu não vou dizer qual é, porque eu quero fazer uma comparação daqui a pouquinho, vou dizer qual é o melhor fundo, então eu não quero dar o nome desse fundo em preto, mas é outro fundo. E você vê o seguinte, Versa é muito mais volátil, né? Ele é muito mais volátil, ele tem um retorno muito maior, mas olha só o tamanho das flutuações. Então, isso daqui está em valores percentuais, você vê variações de 100%, 150%, comparado a esse meu fundo aqui, meu fundo alternativo, tem que ter um crescimento muito mais previsível. Ele sofreu também agora em 2020, mas todo ativo sofreu em 2020, assim, mas ele tem um comportamento muito mais previsível, muito mais estável devido à baixa volatilidade, tá? E você pode ver o seguinte, esse daqui são preços, mas eu posso considerar, né, e eu quero dar uma olhada então em seguir no Sharpe desses dois ativos, então eu posso considerar retornos constantes, ou valor esperado dos retornos constantes e volatilidade constante. Então eu tracei aqui em seguida, certo? Volatilidade e retornos dos dois ativos. Então você vê o seguinte, retorno, tranquilo, tá? Retorno do vermelho é inverso, preto é o outro fundo. Você vê, eles flutuam em torno de um valor médio, né? Então eu posso considerar que o retorno do ativo dentro desse prazo de estudo é constante, tá? Para fins da minha análise. A volatilidade, ela não é constante, né? Para o Versa, inclusive, ali eu tenho picos de volatilidade, né? Como acontecia lá com Petrobras, mas eu vou assumir que eu posso, dentro de uma certa faixa, chamar isso de constante, né? A minha hipótese. Varia, né? Mas dentro de uma certa faixa, eu vou dizer que eu posso chamar isso de constante. E você vê o seguinte, a volatilidade de Versa é muito maior, né? A excursão ao redor da média é muito maior para a Versa do que para esse meu outro fundo. Mas então a minha hipótese eu posso caracterizar esses dois ativos por esses dois parâmetros, tá? Retorno e volatilidade, risco. E resultou nesse gráfico daqui, tá? Aqui eu já estou a caminho do meu índice de Sharpe. Esse gráfico é um gráfico bastante interessante, né? Tá vendo? Todo o histórico do meu ativo, né? Meus 13 anos de histórico, eu reduzi a 1 ponto no gráfico. 1 ponto para o Versa, esse daqui é o retorno esperado de Versa, anualizado, que dá quase 50% ao ano, né? É muito alto, mas eu tenho um risco muito alto também, tá sendo uma volatilidade de mais de 50%. O meu outro fundo, ele tem volatilidade menor do que 20% histórica e um retorno também muito menor, né? Um retorno aí anualizado de pouco mais de 10% ao ano. Okay? E aqui eu coloquei no meu gráfico, você já vai entender por quê, eu coloquei no meu gráfico aqui um investimento livre de risco, tá vendo? Risco zero, pelo menos nominalmente, que é um investimento na taxa Selic, atualmente ela está dando 2% ao ano, com risco zero, tá? Porque o título é garantido pelo governo, então, pelo menos teoricamente, o risco dele é zero. E é interessante, né, porque você vê aqui, eu coloquei só 3 ativos nesse gráfico e eles parecem estar ao longo de uma linha reta, que vem aqui da esquerda até a direita. É claro que eu queria um investimento que tivesse aqui, né, onde está o mouse, tá vendo? O que significa um investimento aqui? Um investimento de alto retorno, né, com baixo risco. Mas isso, na maior parte das vezes, não existe, né?
É isso que está todo mundo procurando, investimento com alto retorno e baixo risco. Na maior parte das vezes, os investimentos estão sobre essa reta daqui. E aí me faz lembrar de outro gráfico que eu encontrei no livro do Howard Marks, que é esse daqui. Essa daqui é a reta é o gráfico da reta risco versus retorno, né? Que a gente viu se formar ainda há pouco com aqueles 3 ativos. Significa quanto maior o risco, maior é o retorno. Quanto maior o risco, maior deveria ser o retorno esperado pelo seu ativo, para valer a pena correr o risco, tá certo? Então, olha aqui, né? Uma reta risco-retorno. E aí essa reta é interessante, e você escuta falar muito disso recentemente, depois da queda da taxa Selic, né, que você diz o seguinte, a renda fixa morreu e agora para, né, ter um retorno razoável, eu tenho que correr risco, como se fosse determinístico, né? Significa eu corro risco maior, eu aceito um risco maior e eu tenho um retorno maior. Isso não é determinístico, porque se fosse determinístico, eu não tinha risco, certo? Era só aumentar a volatilidade, eu tinha um retorno maior. Então, o Howard Marks tem um outro gráfico interessante, que é esse aqui. Esse gráfico é muito mais real, né? Essas curvas normais, né, que eu estou colocando em cima da reta, na verdade significa a minha incerteza do retorno. E você vê o seguinte, quanto maior é o risco, quanto maior é a volatilidade, maior é a minha incerteza no retorno. Tá? Então, significa que o retorno para uma volatilidade por aqui, né, onde está o mouse, o meu retorno pode ir desde aqui até aqui. Compara com a incerteza de um investimento com um risco baixo. Né? Significa, para um investimento de risco alto significa isso, eu posso ganhar ou eu posso perder, ainda que a probabilidade, o valor esperado do retorno seja mais alto. Né? Olha só, para um investimento com risco alto, existe uma probabilidade do retorno ser menor do que do meu retorno, do meu investimento de baixo risco. Não é determinístico de que eu vou aumentar a volatilidade, eu vou aumentar o risco do meu ativo e eu vou ter um retorno maior. Eu posso ter um retorno maior, eu posso ter um retorno menor. Posso ter prejuízo. Né? Isso é que significa correr risco. Então, voltando aqui ao nosso caso, a minha pergunta nesse ponto é qual é o investimento melhor? Né? Que investimento você preferiria aqui entre esses dois? E aí você pode dizer, bom, depende do meu perfil, né? Eu sou um investidor avesso a risco, eu não gosto de risco, eu vou ficar com esse outro fundo aqui. Né? Eu sei que Versa tem um retorno maior, mas eu não estou disposto a correr esse risco. Tá certo? Para mim, esse investimento é melhor. Investimento no outro fundo. Já outro pode dizer, né, um investidor mais arrojado pode dizer, não, o que me atrai no Versa é o alto retorno, eu não estou nem aí para alta volatilidade, para alto risco. Né? Qual dos dois investimentos é melhor? E eu vou te dizer o seguinte, né, apesar de, né, parecer, depende do perfil do investidor, essa resposta não é ambígua, ela só tem uma resposta, tá? Ou é a outra, ou é o Versa. E é isso que eu vou te mostrar o seguinte. Para nos ajudar com essa resposta, então, nosso amigo William Sharpe desenvolveu no bojo de uma outra teoria, né, foi a tese de doutorado dele, chamado Capital Asset Price Model, foi um trabalho da década de 60, 1964, se eu não me engano, orientado por uma outra lenda nessa área, métodos quantitativos em finanças, Markowitz. Eles escreveram esse trabalho em 1964 e eles vieram a ganhar um prêmio Nobel em 1990 por isso, tá? Por essa teoria. E dentro dessa teoria estava lá o índice de Sharpe, que nos permite dizer qual é o melhor investimento. Então, é um investimento no outro fundo ou é um investimento no Versa. Qual foi a ideia do Sharpe? Tá? Ele traçou 2 retas, ligando o ativo livre de risco, certo, a cada um dos investimentos. E aí agora a resposta, só existe uma resposta. Qual é o melhor investimento? Versa é o melhor investimento, tá? Do que o outro fundo. Aí você pode dizer, mas cara, o meu perfil é conservador, não importa, a gente já vai ver isso. Né? Só existe uma resposta. Qual é o melhor investimento? Segundo, se o teu indicador, né, ele não é um único indicador, se o teu indicador for o índice de Sharpe, o melhor investimento é o Versa. Né? Essa resposta não é ambígua. Porque, olha só, o que você vai notar aqui, né, o que você vai prestar atenção, é a inclinação dessa reta, tá vendo? Desde a reta horizontal, essa que é paralela ao eixo,
né, e ela vai inclinando até passar pelo outro, e ela continua a inclinar mais até passar pelo Versa. A reta do Versa é mais inclinada, e é por isso que o investimento no Versa é melhor, né? Essa inclinação é precisamente o índice de Sharpe, tá? Quanto mais inclinado a reta, melhor. Por quê? Quanto mais inclinada a reta, percebe o seguinte, maior é o meu retorno por unidade de risco. Olha só, se eu aceitar sair do risco zero, o risco da Selic, para um risco de 10, nessa primeira reta daqui, eu saí de um retorno de 2%, que é o retorno da Selic, para um retorno de 6%, 7%. Na segunda reta, para o mesmo risco, um risco de 10%, eu fui para um retorno aí de 11%, 12%. Então, 12% é melhor do que 6% para o mesmo risco, entendeu? Para a mesma unidade de risco, o investimento ao longo daquela reta que une o investimento livre de risco ao fundo Versa é um melhor investimento. É um investimento que tem um maior índice de Sharpe, é a reta que tem a maior inclinação. E aí, para concluir, você vai dizer o seguinte, bom, mas isso não resolveu o meu problema, eu que sou um investidor conservador, eu simplesmente não quero investir no Versa, né? Porque o Versa é muito arriscado para mim, né? 50% de volatilidade ao ano. Eu reconheço o alto retorno, mais de 50% anualizado, mas eu não quero correr esse risco. É isso, tá certo? Ok, olha só, mas ainda assim o investimento, existe um investimento para você, olha só o que eu fiz aqui, um investimento sobre essa reta, entende essa reta? Essa reta daqui, ela é uma combinação linear dos investimentos, é uma combinação do investimento na Selic, em renda fixa, com uma combinação inversa. O que é essa reta? Olha só, aqui onde eu estou com o mouse, eu estou 100% em Selic, 0% inversa. À medida que eu começo a andar, olha só, aqui eu estou 90% em Selic e 10% no Versa. Até chegar nesse meu ponto em verde aqui, que é onde eu estou 70% em Selic, 30% em Versa. Investir 30% em Versa e 70% em Selic é melhor do que botar 100% nesse meu outro fundo. Eu tenho o mesmo nível de risco e eu tenho um retorno maior. Então, você vê o seguinte, a renda fixa morreu. Não, ela não morreu até por causa disso, né? Renda fixa é hedge, né? Você controla a tua exposição a risco, dizendo, olha, não, eu vou investir 10% no Versa, eu vou investir 20%. Eu estou usando Versa porque é um fundo de alta volatilidade, né? Pode ser qualquer ativo com alto índice de Sharpe. Eu vou botar 10% no Versa, eu vou botar 20% no Versa, eu vou botar 30% no Versa e o resto eu vou deixar na Selic. Ou não, eu sou um investidor arrojado, né? Eu vou deixar 10% na Selic, que é o meu fundo de emergência, e vou botar 90% no Versa. Mas aquela reta dali é a reta dos seus investimentos, é a reta dos investimentos ótimos. Se você está considerando somente, né, ou eu invisto no outro fundo, ou eu invisto no Versa. Né? Talvez a melhor solução fosse combinar os dois, mas isso é um assunto para um outro vídeo, quando a gente vai falar de otimização de carteiras, de Markowitz, fronteira de Markowitz e outras coisas que eu não vou falar agora. Tá? Então, resumindo, o que é o índice de Sharpe? O índice de Sharpe é a inclinação daquela reta, tá? Então, ali em letras gregas, como normalmente você vai encontrar em literatura, mu é o valor esperado dos retornos do teu ativo, é o valor esperado do retorno de Versa, ali mais de 50% anualizado, menos o retorno do ativo livre de risco, esse que aquele RF significa, é risk-free, menos o retorno do ativo livre de risco, 2% ao ano, dividido pela volatilidade do ativo que você está estudando, dividido pela volatilidade diversa. Tá? Isso vai te dar o tal do índice de Sharpe que você vai encontrar em todos os sites de comparação de ativos, de comparação de fundos, e você já sabe, então, que quanto maior, melhor. Tá? Então, ele tem um valor comparativo. Quando você estiver comparando dois ativos, você olha para o índice de Sharpe, aquele que tiver um índice de Sharpe maior é o ativo que te oferece o maior retorno pela unidade de risco.
né? Não significa que você tem que entrar all-in, né, 100% nesse ativo. Tá? Você vai ter o teu controle de risco, você vai determinar a percentagem do teu patrimônio que você vai investir naquele fundo. Então era isso que eu queria falar. Espero que tenham gostado. Nos encontraremos aqui para outros tópicos, outros assuntos. Tá? Foi um prazer estar com vocês novamente. É isso, pessoal. Esse foi o Jonas, da equipe da Carteira Z, trazendo essa informação para que você possa entender e também tomar a melhor decisão de investimento, acoplando sempre o risco-retorno na sua tomada de decisão. Vou pedir mais uma vez para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Carteira Z. E um abraço, até a próxima.